Ei, Bahia, vocês estão se esforçando, né? Para querer jogar a Série B do ano que vem de novo com o meu esporte, de novo, para ver quem vai subir para a Série A de novo. Cara, é muita incompetência do senhor Rogério Ceni, Cadu Santoro, Renato Paiva, o grupo de jogadores, elenco de todo mundo, irmão. Porque, assim, mais uma vez, a rodada ajudou de novo. Rodada passada, o Santos apanhou em plena Vila 3-0. O Vasco apanhou contra o Corinthians 4-2, pô, em pleno São Januário. Só era o Bahia empatar contra o São Paulo, que não vencia há um ano fora de casa jogando a Série A. Beleza, não empatou. Tava empatando até os 50 do segundo tempo. Aí se atira, vai pra loucura, sem necessidade nenhuma. Só era preservar o placar. Soma um pontinho, o Bahia hoje estaria com 42 pontos fora da zona. O que é que acontece? Se atira, toma um contragolpe, no escanteio, sai o gol, São Paulo vence, Bahia volta para a zona de novo. Rodada todinha ajudando, todo mundo ajudando o Bahia, mas o Bahia não se ajuda. Aí ontem, a mesma coisa. O Santos, 3-0 tomando do Atlético Paranaense, porque já era provável, gente. Eu já tinha avisado isso aqui para vocês. O Vasco, eu até fui otimista com a torcida do Vasco. Cara, eu vou aqui jogar um empate, sendo muito otimista. Mas era do empate para a vitória do Grêmio. E deu a lógica. 1-0 Grêmio venceu do Vasco. Ou seja, você mais uma vez tem uma rodada te ajudando para tu só empatar contra o América Mineiro. Se tu empata contra o América Mineiro, tu sai da zona. Só empatar, gente, contra o Lanterna já rebaixado, que tinha 4 vitórias no campeonato, que não vencia há 3 meses, e a última vitória foi contra o Santos, que também briga para não cair, né? É muito simbólico isso. A última vitória do América Mineiro foi contra o Santos, que é 15º colocado, que tem grandes riscos de cair ainda, tá? Grandes não, mas tem riscos bem plausíveis de cair. E a última vitória foi ontem contra o Bahia, que esse aí sim, tem grandes riscos de cair. Veja só, o Bahia tinha, mesmo com toda a incompetência da montagem de grupo, mesmo com toda a incompetência de Renato Paiva, de Rogério Ceni, que também não faz nenhum grande trabalho no Bahia, teve bons pontos ali, um jogo ali contra o Corinthians, que foi um ponto muito fora da curva, mas tirando ali um ou outro jogo, não tem grande trabalho de Rogério Ceni feito, não. Tá? Essa é que é a realidade. Beleza. Até porque o Bahia somou 9 pontos contra o reservão do Fluminense, barra base, mistão do Internacional, barra mistão do Fortaleza desmobilizado. Então, para mim, isso não é um grande trabalho de um treinador, não, tá? Então, assim, o Bahia só dependia, mesmo com todas as incompetências, só era empatar um ou outro jogo, veja só. Num cenário muito tranquilo, só era o Bahia empatar um jogo. O Bahia consegue perder do América Mineiro. E detalhe, o América Mineiro, mistão barra alguns garotos da base, pô. Vocês entenderam a gravidade da pipocada do Bahia ontem? É surreal, gente. É qualquer coisa de sobrenatural. Um time que gastou mais de 120 milhões de reais em reforço nesse ano. E o René Chaves nem tá mais aí no grupo. 18 milhões. Ademir, que ontem, só ele, tá? Perdeu os 4 gols. 3 sem goleiro. Isso mesmo, sem goleiro. Ademir perdeu gols ontem inacreditáveis, tá? Gilberto, 13 milhões, péssimo, tá muito mal. Eu até esperava um pouquinho mais de Ademir, esperava um pouquinho mais de Gilberto, sim. Pô, jogou no Benfica, vem do Benfica, jogou Champions League já nas últimas temporadas, jogou no Fluminense bem e tal, despontou aqui no futebol brasileiro. Eu esperava bem mais de Gilberto, tá? Bahia gastou 13 milhões de Gilberto, que até agora não vale nem 2. Cauli, esse aí joga muita bola, beleza, valeu a pena. Rafael Ratão, 13 milhões de reais. Teve bons lampejos ali, é um jogador útil, mas 13 milhões de Ratão. Para vocês verem como tá o futebol, né? Altamente inflacionado. Beleza. Vitor Hugo, 12 milhões, péssimo, ridículo. Esse aí eu não esperava ser tão ridículo, não, tá? Tem boas contratações aqui, tá, gente? Mas o Bahia gastou muita grana em bons jogadores, alguns e outros horrorosos. Mas assim, cara, não era lógica, assim, Gilberto tão mal, Ademir tão mal, Ratão útil e tal, mas, tipo, tá muito superestimado esses valores, pô. Biel, 10 milhões e meio. É um bom jogador até, tá? Iago Felipe, 8 milhões ali com cláusula, você estende para 10. Muita grana, muito caro, meu irmão. De 8 a 10 milhões de reais em Iago Felipe, meus amigos. Para vocês verem como o mercado brasileiro está inflacionado, tá? E aí também os caras veem, ó, o Grupo City é que quer. Aí o cara bota o valor lá em cima também, né? Para ver se o Grupo City vai comer aí essa grana, a pala, e come mesmo, né? Canu, 10 milhões de reais. Irmão, tu gastar 10 milhões de reais em Canu é loucura, tá? Diego Rosa, 6 milhões. Marcos Vitor, 4 milhões. Marcos Felipe, 2,7 milhões. Tassiano, 1,5. Cicinho, 1,5. Cara, de todos esses jogadores que eu citei aqui,
3, 4 valeram a pena o investimento. Marcos Felipe, para mim, é o melhor jogador do Bahia na Série A. Se não fosse ele, o Bahia já estava rebaixado, tá? Com 35 pontos, 36 pontos. Marcos Felipe, para mim, é o melhor jogador do Bahia na Série A. Cauli, valeu a pena 13 milhões, ok. Biel, ok, vale, vai. Bota aí Biel também no balaio. Gosta de perder gols também, mas vai. É um jogador interessante, sim, sem dúvidas. Só assim, que valeu a pena mesmo até agora, que você fala, porra, esse investimento aqui tá valendo. 3 jogadores de uns 15, mais ou menos. É um trabalho muito fraco, tá? É um trabalho paupérrimo do Grupo City, apesar de ser tão milionário. Esse é o primeiro ponto. O Bahia perdeu do Sub-20 do reservão mistão barra base do América Mineiro. Isso é uma vergonha, pô. Começa a vergonha por aí, gastando 120 milhões de reais no mercado da bola, pô. Isso é uma humilhação pro seu torcedor. Segundo, vamos passar aqui alguns detalhes do jogo, tá? Esse é um dos pontos. Mais uma vez, Ademir, aos 31 minutos do segundo tempo, me perde um gol sem goleiro, surreal, sobrenatural. Esse gol perdido de Ademir pode ter rebaixado o Bahia para a Série B ontem, tá? E pode ter salvado ali o Santos e o Vasco automaticamente esse gol perdido aí de Ademir, tá? Esse é o primeiro ponto. E eu comecei a análise de trás para frente. Só Ademir, depois que o Bahia fica com um jogador a mais em campo e o Bahia tem um volume absurdo de jogo a partir dali, só Ademir perdeu 3, 4 gols, gente. 3 sem goleiros, assim, 2, 3 sem goleiros. Sobrenatural a quantidade de gols que Ademir perdeu ontem, tá? Apesar de que ele fez um gol ontem e tal, driblando um goleiro e tal, legal, mas depois disso perdeu 3 gols, irmão. Uns 2, 3 sem goleiro, não dá para admitir isso aí, tá? Segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é a várzea, né? Que é a defesa do América Mineiro. Cara, olha o print que eu tirei aqui. O lance está acontecendo no segundo tempo, aos 10 minutos. E o América Mineiro, 11 minutos já, né? Quase 11 minutos cravado. E o América Mineiro tá com a posse de bola lá no campo de ataque. É uma situação até de um 3 contra 2, um lance bem perigoso do América Mineiro. Só que quando o América Mineiro ele perde a posse, olha o que já acontece. 17 segundos depois, já é um 4 contra 4, pô. E bola nas costas a todo momento da defesa do América Mineiro. Assim, é impressionante a várzea que é a defesa do Bahia, que sempre foi, né? Só não tomou mais gols aí nessa Série A, mais uns 10, 15 gols. Por quê? Para dar sorte e Marcos Felipe. Beleza. E aí o Bahia é uma várzea defensiva e o América Mineiro também é outra várzea defensiva. Se atirava a todo momento pro ataque. Quando atacava e perdia a posse, era esse Deus nos acuda aí o jogo todinho. Inacreditável, surreal. Era isso. A atuada do jogo era isso aqui, tá, gente? O América Mineiro achando espaços com muita facilidade na defesa do Bahia. Juba olhando o lance a 20 metros da bola. E ó, tem esse outro lance aqui que é no gol do América Mineiro. Logo aos 2 do segundo tempo. Juba, ele tá como um ponta e Biel como um ala. Veja só, Juba tá distante da bola e Azevedo tenta fazer a cobertura. E tem 2 jogadores na área do América Mineiro e 3 do Bahia. E eles não conseguem marcar e sai o terceiro gol do América Mineiro. Cara, é muito grave como esse time do Bahia foi mal posicionado ontem e os jogadores jogaram mal, velho, a maioria, tá? E Juba jogando avançado na frente de Biel, não tem muito sentido. Isso não aconteceu uma vez só não, tá? Várias vezes durante o jogo, o Juba é um pouquinho mais avançado e Biel até tentando fazer o papel da recomposição como um lateral. Só que aí não é lateral, né? Óbvio que não marca ninguém. E Juba ontem mal, mais uma vez, tá? Bom, o jogo como é que se desenrola? Um Bahia fraco, emocionalmente, de modo geral. Um América Mineiro com fome de jogo. Deve ter pintado uma linha branca? Possivelmente sim, tá? Quem sou eu para cravar alguma coisa, já que eu não sei, eu não tenho provas. Mas possivelmente ali deve ter rolado uma malinha branca ali do Vasco para o América Mineiro e acabou dando certo de fato, tá? Mas é o seguinte, os primeiros 20 minutos eles são assustadores para a torcida do Bahia. Porque o que é que você pensa? Pô, o meu time tá brigando para não cair para a Série B e o outro tá rebaixado já? O meu time ele tem que entrar focado, concentrado e mordendo, correndo muito mais do que o meu adversário, que já tá rebaixado, que não quer mais nada no campeonato. Pois bem, aconteceu o oposto. Tem até vários perfis aí do Bahia publicando aí no Twitter. Cara, o Bahia entrou como se fosse um time rebaixado e a América entrou como se fosse um time brigando para não cair. Foi mais ou menos isso. O Bahia entrou como um time já rebaixado. Foi assustador os primeiros 20 minutos de jogo. O Bahia sem posição nenhuma. O América Mineiro até melhor, trocando mais passe e tal. Depois o Bahia consegue se acertar, faz 1-0 e você pensa, agora vai, 1-0, pô. 1-0 contra o Lanterna, agora vai ser uns 2, 3-0 fácil. O América empata e vira. Aí você pensa, pô, tem um segundo tempo aí, o Bahia pode virar, vai entrar mordendo e tal. Aí sai o 3-1, mais uma marretada na cabeça aí dos torcedores do Bahia. 3-1, você pensa, agora morreu. Não, o Bahia faz o 3-2, tem um jogador a mais em campo,
e todo um cenário para, no mínimo, empatar. E aí, o resto é história. Já falei para vocês, o Bahia perdeu um caminhão de gols. Foi surreal o que aconteceu ontem, tá, gente? Ao todo, 37 finalizações, 5-13 finalizações da Barra. Veja só, o Bahia finalizou 26 vezes para apenas 5 ser na Barra. Foi o nervosismo, a tensão, cara, e a ruindade mesmo desses jogadores do Bahia que não conseguiram converter as chances em gols. 7 chances claras que o Bahia criou e 5 oportunidades desperdiçadas. Foi, assim, surreal, gente, o que aconteceu ontem, tá? Assim, coisas do futebol. Vamos colocar assim, coisas do futebol, o que aconteceu ontem em Bahia e América Mineiro, tá? Agora, situação é dramática, tá? Se a gente parar para pensar, ó, os 3 times que brigam para não cair forte, Santos, Vasco e Bahia, os 3 vêm de 2 derrotas consecutivas e os 3 têm praticamente o mesmo aproveitamento. Só que aí é que tá o detalhe mais uma vez. O Bahia, ele tem 4 pontos conquistados nos últimos 5 jogos. E o Vasco e o Santos têm 5. Uma vitória e 2 empates. O Bahia tem uma vitória e um empate e o resto derrota. Então, esse é o detalhe. Um empatezinho ali, um ponto, poderia ter salvado o Bahia da Série B. O Bahia poderia ficar na Série A ontem. Se ganhasse do América Mineiro, tinha boas possibilidades. Agora, irmão, pegou Lanterna, apanhou, tomou tromba e tomou 3 do Lanterna, tá? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Bom, coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul. Poderia ser vermelho e branco também, porque é cor do Bahia, né? Cara, uma vergonha, cara. O que aconteceu foi uma vergonha, tá? E agora o cenário é da tromba. Por quê? O Bahia, se empatar contra o Atlético Mineiro, ele vai ter que torcer para o Vasco perder do Bragantino. E eu não acho que isso vai acontecer. Se o Bahia empatar, eu acho que o Vasco ele pelo menos também empata contra o Bragantino. E aí o Bahia cai, porque não adianta o que vai acontecer no jogo do Santos. Não adianta de absolutamente nada. Beleza. Tem um outro cenário. Se o Bahia perder, não adianta, aí não vale jogo de Santos nem Vasco, já era, não adianta de nada secar adversário se perder, né? Beleza. Se o Bahia ganhar, é o seguinte, ele vai ter que torcer pro Vasco ou o Santos empatar. Ou um ou outro. Por exemplo, se o Santos empatar aqui, ó, com Fortaleza, ó, o Bahia não cai. O Bahia fica em 15º lugar. Se o Vasco e o Santos empatar. Mas vamos supor que um deles vençam, que eu acho que o Vasco pode vencer. O Bahia, ele vai para 16º. Então, ainda assim, gente, existem chances factíveis para o Bahia não cair. Só que é aquilo, vai ter que ganhar do Atlético Mineiro, que está brigando ainda matematicamente pelo título, porém, as chances são mínimas, tá? Então, assim, a situação do Bahia é delicadíssima. Por quê? Vocês acham que isso vai acontecer, gente? Que o Bahia vai ganhar do Atlético Mineiro? Pode acontecer, é futebol, você não pode duvidar, é impossível. Não, pô, pode acontecer. O Bahia vai jogar com o apoio da sua torcida e tal, deve ter mais uma vez a lotação ali na Fonte Nova, mais de 40, 45 mil torcedores. Essa é a tendência, mas qual é a garantia que o Bahia vai ganhar do Atlético Mineiro? Para mim, nenhuma. Inclusive, a chance altíssima de empatar ou perder. Se o Bahia empatar, e vai ter que torcer para o Vasco perder do Bragantino. Basicamente é isso, tá? Beleza. Para mim, a lógica da próxima rodada é que, assim, tudo se mantenha assim do jeito que tá. Acho que Santos e Vasco não cai, Bahia acho que cai. A lógica é essa, tá, gente? Pode até ser que contraria a lógica. Bom, agora pegando o ponto do Vasco. O Vasco, para se salvar, se ele perder o jogo do Bragantino, ele ainda pode se salvar. Como? Se o Bahia perder do Atlético Mineiro, o que é totalmente factível. O Atlético Mineiro tem muito mais time do que o Bahia, a tabela mostra isso, né? Beleza. Ou seja, são chances bem plausíveis do Bahia cair, o Vasco ficar mesmo se perder do Bragantino na última rodada, tá? Aí vai ser, de fato, a permanência culposa, tá? Beleza. Se o Vasco ganhar o jogo, só depende de si, né? E já era, beleza. Se o Vasco empatar, como eu já falei aqui para vocês, para cair, o Bahia teria que vencer do Atlético Mineiro. Resumidamente, é isso. Agora vamos para o cenário que o Santos perca o seu jogo, por exemplo. Santos perdeu 2-1 para o Fortaleza. O que é que o Santos tem que torcer? Para ou o Vasco perder do Bragantino de 2-1, aí beleza, o Santos não cai. Ou o Bahia não ganhar do Atlético Mineiro, por exemplo, um empate aqui. Aí o Santos não cai. Ou seja, ainda assim é uma missão tranquila. Ele teria que torcer para um ou outro ali não ganhar o seu jogo. Ou Santos, ou Vasco, ou Bahia. O que é um cenário, aspas, tranquilo.
Se o Santos empatar o jogo, ele ainda assim pode cair, tá? Se o Bahia vencer do Atlético Mineiro e o Vasco vencer, quem cai é o Santos, tá? Para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um cenário maluco? Pelos times e tal, pelos confrontos, eu acho pouco provável Bahia e Vasco vencer na próxima rodada, tá? Mas futebol, o Santos, para garantir a permanência, tem que vencer. Resumo é o seguinte, meus amigos. Os três fizeram muita força para cair, tá? O Vasco, o Bahia e o Santos. Primeiro, o Bahia. O Bahia, meu irmão, teve vários jogos aí que era só empatar. Não conseguiu nem empatar, tá? Tem que Cuiabá em casa e tal. Teve vários jogos aí. E o Bahia não conseguiu sequer empatar. Ou seja, merece cair, montagem de elenco, todo o contexto, merece cair. E a torcida também merece esse rebaixamento, tá? Por todo o contexto e passador de pano para Grupo City. Merece cair também. O Vasco, irmão, o Vasco passou metade do campeonato em 19º, pô. Então, o time que passa metade do campeonato em 19º, ele também tem méritos ali. Se cair, ele merece cair mesmo. E o Santos também. O Santos também passou o campeonato todinho aí brigando para não cair e tal. É um time muito limitado e que não joga um futebol consistente durante a temporada. Já tomou 7 do Inter e tal. É um time também meio maluco do Santos. E ainda mais um time grande, né? Como é o Santos. Não deveria estar passando por essa situação, não. Mas enfim, é aguardar, tá, gente? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Comenta aí para vocês quem vai cair para a Série B. A tendência é que seja o Bahia de fato. Valeu!